sábado. E a gente começa agora a falar justamente de um outro assunto importante, que nós estamos aí na correria. Ontem começou o horário eleitoral no rádio e na TV, a campanha que já estava na rua agora vai para as mídias, e cada vez mais só se discute isso, política e eleições, Paulo É Vogler. isso, Moacir, nem poderia ser diferente, a gente costuma repetir aqui sempre, né? Afinal, é o futuro de Foz do Iguaçu aí que está em jogo, então é dever de toda a comunidade discutir, debater esse tema. Colocando um ingrediente a mais nesse debate sobre a eleição de Foz do Iguaçu e o futuro da nossa cidade, a gente recebe aqui o presidente do CODEFOZ, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, Fernando Castro Alves, que vai fazer um balanço aqui e revisitar também os 3 pontos com os quais os 7 candidatos a prefeito da nossa cidade se comprometeram em implementar em sua gestão. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender ao nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos os colegas aqui de bancada. Bom dia a todos aqueles que participam da Rádio Clube. É com muito prazer que estou aqui hoje, nessa manhã de sábado, para falarmos sobre nossa cidade de Foz do Iguaçu. Legal. Ô Fernando, você poderia começar, por favor, fazendo um balanço de como foi o evento de assinatura do termo de compromisso do CODEFOZ, com os quais os 7 candidatos assinaram esse termo, né? Quando tem essa unanimidade, essa recepção por todos aqueles que postulam o cargo, isso é muito relevante. Uma festa da democracia. Eu reputo esse momento, esse evento, como sendo efetivamente uma festa à democracia, uma ode à democracia. Tivemos ali a oportunidade de ouvir dos 7 candidatos as suas proposições com relação à forma de abraçar a nossa causa, a causa do CODEFOZ, a causa da cidade, a causa de todas as entidades que compõem a sociedade civil organizada, representada ali dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu. Então, nós entendemos que aqueles 3 projetos que foram colocados nas nossas propostas foram extraídos de um consenso de 70 ideias, que são as ideias prioritárias para o projeto Foz 2040. Um projeto que foi estudado pela sociedade civil organizada durante um grupo de trabalho por mais de 90 dias, de forma bastante estressante, no sentido de extrair das entidades o máximo das suas necessidades e visão de futuro de Foz do Iguaçu. Então, aqueles 3 projetos, 3 propostas, que é justamente a revisão do plano diretor da nossa cidade, né? A implementação de busca dos recursos gerados pelo município para implantar aqui na cidade os seus projetos com recursos próprios, e também a criação de um órgão dentro do município que sirva como o trabalho, não necessariamente o título de secretaria, mas que exerça o papel de uma entidade dentro do município, dentro da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que pense a cidade de maneira estratégica, com projetos estruturantes e olhando Foz do Iguaçu de uma maneira global, envolvendo todos os aspectos sociais, econômicos e políticos. Então, numa secretaria dessa, que nós entendemos estar ali a inteligência, a coletividade, o grupo, o conjunto de ideias maduras e estocadas na nossa cidade, que não são muitas vezes levadas adiante por falta de planejamento. Muito bem, então, voltando aqui ao primeiro ponto da pauta de 3 itens, Fernando, que é revisar e atualizar o plano diretor, como o senhor explicou, o que está se propondo, há até uma normativa que prevê essa revisão, essa adequação do plano diretor. O que o CODEFOZ está propondo é um outro jeito de fazer o plano diretor de Foz do Iguaçu para que ele se diferencie dos que já foram realizados, é isso? Como os nossos ouvintes devem acompanhar, o plano diretor do município ele é obrigatório, é um cumprimento legal, né? Os municípios devem adequar e fazer os seus planos diretores de 10 em 10 anos, mas isso como um prazo máximo. Na verdade, o plano diretor deve ter um permanente acompanhamento de toda a sociedade civil organizada, do município, dos entes municipais e até mesmo locais, né, estaduais e vizinhos, para que se possa ter uma congruência de interesses e aí conseguir fazer uma utilização adequada do espaço existente
adequando esse espaço em termos de edificações, uso do solo, a questão da materialização de estruturas educacionais, industriais, comerciais e residenciais, de forma que a cidade tenha uma mobilidade adequada, tenha espaços públicos que possam dar conforto de forma urbana e com alegria a todos os seus visitantes e moradores, o que hoje não acontece em Foz do Iguaçu. Nós temos o nosso plano diretor é uma verdadeira coxa de retalhos que simplesmente foi adequada para cumprir uma obrigação legal no sentido de não ter as suas verbas cortadas, porque aquele município que não cumpre determinadas regras estabelecidas pelo governo federal, estadual, ele é passível de corte de verbas. Então, o nosso último plano diretor que foi apresentado, ele apenas cumpriu essa regra, não representou, na verdade, aquilo que nós precisamos. E é fundamental que nós tenhamos urgente esse plano diretor. Agora, Foz do Iguaçu passa por um novo momento, um novo ciclo, onde nossa cidade está realmente no olho de toda a mídia mundial em termos de turismo. Temos aqui já uma série de equipamentos turísticos e atrativos que são de nível internacional, e existem muitos outros grupos que são muito fortes, que estão somente esperando uma definição melhor com relação aqui à nova gestão municipal para que se estabelecerem. Um exemplo dessa inadequação temporal, pelo menos, do plano diretor, foi agora um recente debate sobre a localização do Porto Seco, né? Um plano mais robusto, incorporando outras referências aí, talvez pudesse ter dado mais tranquilidade para os moradores da região próxima, quanto a investidores, né? Um outro desafio agora é dar conta de todo esse fluxo que se projeta com o início da utilização dessas obras estruturantes, como a Perimetral Leste e a própria segunda ponte, né? O plano diretor também tem esse fator de ser um norte, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma. E o CODEFOZ, no seu papel de uma entidade que tem caráter deliberativo e consultivo, e agora também propositivo, ele precisa ter essa capacidade de dialogar com a comunidade, a sociedade civil organizada, todos os seus entes que compõem as diversas organizações, lideranças da cidade e a população, principalmente o povo, porque é para o povo que o governo existe, né? Não existe razão nenhuma de haver governo, poder central e gestão municipal sem que exista o povo. Então o povo é o destinatário de todo esse esforço que nós fazemos. E assim o CODEFOZ exerce o seu papel ao conseguir sensibilizar as dores da população, as dores do povo, os anseios do povo por uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida mais saudável, qualidade de vida, e alegria e felicidade, exatamente conseguindo estabelecer esse diálogo, essa interlocução entre os diversos entes e o povo. Fernando, o segundo ponto do documento firmado pelos candidatos a prefeito, ele pede a destinação de um valor equivalente, uma referência, ou seja, uma quantia, um valor equivalente à receita mensal dos royalties que o município recebe da Itaipu para aplicação de investimentos, ou seja, investimentos com recursos próprios do município, da prefeitura. Qual é o objetivo dessa proposta? O objetivo é que, como nós temos o nosso plano Foz 2040, né, são 7 eixos, cada um dos eixos contendo uma série de vertentes que contemplam mobilidade, compreendendo turismo, compreendendo educação e tantos outros eixos, que nós possamos ter um mínimo de viabilidade garantida para poder termos os projetos, porque o município que não tem projeto, ele não consegue absolutamente nada em termos de verba. Qualquer que seja a ideia que você apresente para as entidades, sejam elas inclusive públicas ou privadas, você precisa ter um projeto. E o projeto tem custo, que se você não consegue ter um projeto, você vai apenas levar uma ideia que vai ficar constando de um papel, que é o que a gente não quer que aconteça com o nosso Foz 2040. Então, é crucial que o município tenha um mínimo de garantia
de verba destinada para essa finalidade. É obviamente que essa não é a única verba. Nós precisamos muito mais. E à medida em que nós consigamos, pelo menos, garantir alguns daqueles projetos, nós vamos paulatinamente conseguindo realizar aquele que é o desejo da nossa sociedade civil organizada e também da nossa sociedade que nós chamamos de aqui habitantes e moradores da cidade, o povo. E também, obviamente, aqueles que vêm visitar a Foz do Iguaçu para que venham a Foz do Iguaçu e levem não apenas a saudade, mas levem o compromisso de ter aqui retornar para visitar novamente. Maior capacidade de investimentos próprios da prefeitura também reduz a dependência dela em relação a outras instâncias governamentais e até de instituições financeiras, bancos, empréstimos, etc. Nós temos dentro da lei do CODEFOS, a lei 4.041 de novembro de 2012, a previsão de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FMDE. E agora nós estamos praticamente aí no meio do caminho do trâmite da revisão da nossa lei, e ali nós temos a previsão da implementação com a sua estrutura adequada desse fundo municipal. Entretanto, Paulo e demais ouvintes da nossa rádio, da nossa querida Rádio Clube, entretanto, nós sabemos que não é suficiente. É apenas uma garantia. Então, nós estamos apenas ancorando para que o nosso caderno de projetos de 70 prioridades não fique apenas no papel. Nós estamos ancorando pelo menos uma fonte de receita que é uma receita garantida. É apenas nesse sentido. E nós tivemos o nosso pedido, felizmente, atendido praticamente por todos os 7 candidatos que estão pleiteando aí ser os nossos gestores nos próximos 4 anos, e todos eles foram unânimes em entender que essa é uma estratégia inteligente, necessária e praticamente obrigatória. Muito bem. O senhor citou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, mas dentro do termo também estão outros instrumentos aí para promover, alavancar esse crescimento, Fernando, que é a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico, que a cidade não dispõe hoje, uma Agência Municipal de Inteligência e Fomento, né, e um plano especificamente para o desenvolvimento. Esse conjunto de instrumentos estariam na proposta do CODEFOS, vinculados a um ente, um órgão municipal, uma secretaria, uma instituição, para colocar isso tudo em prática. Esse é o objetivo da criação de uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fernando? Perfeito. Inclusive, quem teve a oportunidade de participar conosco da nossa plenária deve se recordar de que nós colocamos inicialmente na nossa fala exatamente que aquele que for o escolhido, aquele que for o ungido para dirigir o nosso município, estará ao lado do CODEFOS, já institucionalmente, legalmente, formalmente, porque o prefeito da cidade, ele é o presidente de honra do CODEFOS. E um exemplo disso, Paulo e demais ouvintes da Rádio Clube, a gente conseguiu presenciar a questão de 2 meses, quando fomos a Cascavel, justamente conhecer a Agência de Inteligência e Fomento que existe lá em Cascavel e foi criada recentemente. É uma entidade de inteligência, como o próprio nome já diz, que trabalha de forma equânime, de forma associada, de forma interativa, integrativa com todos os demais entes do município, a começar pelo prefeito. Então, para você ver a importância que uma agência de inteligência dessa tem, o prefeito saiu do seu gabinete, correu lá onde nós estávamos para conhecer esse projeto e por 15 minutos ele, de uma forma bastante vibrante, bastante entusiasmada, nos falou daquela ideia e do apoio que ele, enquanto gestor do município, empresta a essa agência. Então é fundamental que esse diálogo, que essa interação entre o ente municipal, o ente político, esteja sentindo diariamente na pele as dores da população e os desejos da população de uma vida melhor. A Agência de Inteligência e Fomento, ela tem uma visão holística. Ela consegue olhar para a agricultura, para o agronegócio, ela consegue olhar para o desenvolvimento econômico financeiro, ela consegue olhar para a inovação, ela consegue ter um olhar
como o próprio nome diz, inteligente. Então, isso significa que Foz do Iguaçu dará, sem dúvida nenhuma, com a implantação de uma entidade desse naipe, dessa envergadura, dará um salto de qualidade em termos de oferecer na nossa cidade aquilo que possa melhor representar o que nós de fato somos, né? Uma cidade ímpar, onde nós temos aqui mais de quase 100 etnias convivendo de maneira muito harmoniosa, e o que nos traz aqui uma riqueza cultural fantástica, desejada por muitos, né? E vivemos aqui numa integração com nossos irmãos argentinos e paraguaios. O senhor citou um ponto importante, que é essa questão da inovação, porque se fala sempre de discurso, né? O tripé, saúde, educação e transporte, mas nós temos que pensar a cidade também de uma outra forma. Sair, como o senhor falou, dessa bolha da saúde, educação e transporte e pensar também uma cidade nova para atrair novos investimentos, né? Sem dúvida, eu ainda reputo a educação como sendo a base de toda essa possibilidade. Sem educação não se consegue pensar em inovação, não é? É a partir da educação, da instrução formal, do conhecimento técnico-científico, que a mente consegue explodir ideias inovadoras. Eu acho que é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, mas nós temos, nós enquanto mais maduros, temos o dever, temos a obrigação de chamar essa juventude que hoje está apenas por aí sendo apelidada de neném, nem estuda nem trabalha. Nós temos que sensibilizá-los, nós temos que ter a capacidade de estabelecer um novo diálogo com esse grupo de pessoas, essa chamada geração Z, né? Milênios, digam o que disserem, mas é uma geração que está aí e que, se nós não acordarmos, nós perderemos essa geração, que será o futuro da nossa velhice, dos nossos netos, né? Então precisamos acreditar na inovação como sendo um elemento fundamental e fomentador de um futuro brilhante para todos nós. Muito bem. Fernando, para a gente terminar, como o senhor pontuou bem, o próximo prefeito de Foz do Iguaçu subirá a escadaria do Palácio das Cataratas lá para o seu gabinete com o documento do Codefoz assinado debaixo do braço, se comprometendo com essas 3 pautas prioritárias e estruturantes da parte do Conselho. Quais serão os próximos passos do Conselho? Terminada a eleição, sabendo já quem será o próximo prefeito, qual é a agenda do Codefoz a partir de então? A nossa participação como presidente do Codefoz se esgota agora no mês de dezembro próximo. Então nós temos ainda esse espaço entre a eleição e o final do ano para tomarmos as diversas medidas de modo a levarmos ao candidato que então já estará eleito, portanto será o próximo prefeito, uma agenda. O Codefoz, sem dúvida nenhuma, colocará na sua agenda um encontro de trabalho com o novo prefeito, apresentando ao novo prefeito o nosso caderno de projetos e dando a ele a oportunidade de, a partir desses instrumentos que estão também ali sugeridos, que não são apenas títulos, temas, né, mas são projetos estratégicos, que eles se disseminam, se distribuem, se irradiam por todo um conjunto de ações e de frentes que dão toda a cobertura às necessidades que foram levantadas pelo nosso município, e com isso nós conseguimos viabilizar aquelas ações. Nós temos diversas as formas de, naturalmente, sensibilizar o prefeito, mostrar para ele. Inclusive, a gente pensa que, por exemplo, esses candidatos que aí estão, muitos deles talvez não tenham tido a iniciativa de visitar as diversas secretarias do município, da prefeitura, e conhecer, por exemplo, qual que é o orçamento para o próximo ano. Paulo e demais ouvintes da Rádio Clube, o próximo prefeito, durante o primeiro ano, ele não tem como praticamente fazer nada diferente daquilo que já está previsto no orçamento para o próximo ano. E existem muitos, talvez alguns, né, daqueles que são candidatos, que sequer foram visitar as secretarias. Eu estive nessa semana agora, na quarta-feira, numa reunião do Conselho de Saneamento do município, e onde eles fazem ali um trabalho fantástico,
fantástico o trabalho que aquela secretaria faz de forma silenciosa. Um orçamento de 21 milhões de reais, né? E que está visto, sendo olhado pelo município e pelos seus participantes, por mais que tenha boa vontade, mas como sendo um custo, enquanto que, na verdade, essa área deveria ser uma indústria. Porque hoje, né, entre aspas, o lixo, ele deixa de ser um passivo e tem que ser um ativo. É justamente a partir da inovação, da tecnologia, que nós vamos pegar todo tudo que não é bem aproveitado ou suficientemente aproveitado pelo seu uso, seja reciclável ou não, seja orgânico ou seja reaproveitável, reciclável, ele tem uma destinação. Então, nós temos fertilizantes que podem ser produzidos, nós temos o gás, ali mesmo no Bosque Guarani, né? A cozinha que eles têm, a mini copa que eles têm lá, ela é alimentada com o gás de uma central de biogás que tem ali, algo em torno de 15 mil reais, uma coisa que produz o gás e produz chorume, que é um fertilizante. Então, isso é uma pequena amostra do que muitas vezes nós precisamos, e aí eu volto a falar na educação, né? Levar para as escolas, para nossos jovens, conhecer esses projetos. Porque a partir daí é que sensibiliza cada um de nós para ter uma educação, para não pensar no lixo como sendo algo que tem que ser defenestrado, tem que ser jogado fora, tem que ser jogado para o espaço. Ao contrário, ele tem que ser reaproveitado e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, um bem, uma indústria que vai gerar renda. E principalmente, Paulo, a dignidade, por exemplo. Hoje tem as UVRs, né? As UVRs que são, não, o que o camarada é? Ele é um catador de lixo. Não, ele é um agente ambiental. Então, levar a esse cidadão, dar a ele, não apenas a melhor forma de fazer o seu trabalho de coleta de resíduos e aproveitamento, mas ensinar a ele outras coisas, associar a ele a uma série de outros elementos para que ele se sinta integrante da sociedade e não apenas mais um invisível, né? E nossa cidade, né, teve agora inclusive uma publicação aí com relação ao aumento de 10 mil pessoas, isso tem parece pouco. Percentualmente quase não é nada, 10 mil em 290 mil, 10 mil, 285, não dá diferença sim. Isso cria demandas, isso cria pressão em 3 aspectos, no social, no político e no econômico, né? Você tem 10 mil pessoas que estão aí que vão utilizar as ruas, vão utilizar os supermercados, vão utilizar os serviços públicos, luz, água, telefone, enfim. Há um impacto em tudo isso. E muitas vezes as pessoas essas que estão aí, entre essas 10 mil pessoas, existem muitas pessoas que estão desempregadas. E que, se nós tivermos a capacidade de levar essa pessoa a oportunidade de dar-lhes dignidade, eles vão parar de ficar com cartazes nas esquinas dizendo fome, o que é vergonhoso para a nossa cidade. Pessoal, se coloca ali hungry, em inglês, né? O turista olha assim, mas que coisa, Foz do Iguaçu. Uma cidade tão rica e bonita. Inadmissível. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Marco Zero, onde tudo começa.